Eu não tenho nenhum inimigo. Se você já assistiu Vinland Saga, provavelmente se lembra dessa frase. Sem dúvida, ela é marcante, até porque em um anime sobre vikings, guerras e servidão, a última coisa que qualquer pessoa espera é uma mensagem tão pacifista. Ou talvez seja só uma visão pessoal. Realmente é bem complicado definir certas coisas sobre a paz, até porque a nossa realidade é uma guerra. Cada dia que passa, as pessoas percebem que estão presas ao trabalho. Elas foram colocadas em uma servidão eterna e pagam um enorme preço por isso. 2/3 do seu dia, 2/3 da sua vida são roubadas por um pequeno grupo de pessoas que nos veem como animais. E a consequência disso é que quando algum deles morre em uma pequena lata de metal no fundo do oceano, ninguém é capaz de sentir empatia. E quando eu me pergunto se isso é certo, por que é que soa tão errado? Desde quando desejar a paz se tornou errado? Agora, eu não tô tentando nutrir um sentimento de carinho por opressores. A verdade é que lutar pela sua liberdade também é um dos caminhos para a paz. É importante deixar bem claro que isso também não é uma crítica a toda a chacota com o caso do submarino. A verdade é que o que aconteceu não foi uma tragédia, assim como o caso do barco com mais de 700 refugiados que foi afundado em um acidente. A verdadeira tragédia é que esse sistema tóxico e corrompido que permitia aos grandes capitalistas tomarem decisões como essas ainda existe. E é por causa de tudo isso que falar sobre Vinland Saga me parece tão importante. Agora, é nessa parte que, se você nunca assistiu o anime, tenha em mente que o vídeo vai lidar com alguns pequenos spoilers, certo? Beleza. Quando se trata de pacifismo e não ter inimigos, o símbolo número 1 é o verdadeiro autor dessa frase, o próprio Thors. E assim, toda vez que eu tento pensar no que ele quer dizer com isso, a minha cabeça dói um pouco. A verdade é que eu não sei exatamente o que é paz. E assim, eu realmente gostaria de poder te entregar a minha visão pessoal sobre isso, mas me falta sabedoria. Agora, o que eu consigo dizer é que, para o Thors, a paz está em proteger. Mas como assim? Todas as guerras só existem porque alguém quer proteger algo, seu burrão. De fato, voz na minha cabeça. E não é que eu concorde com o Thors. Talvez eu nem seja capaz de entender ele completamente. Mas, sem dúvida, o objetivo dele é a paz. Ele faz tudo o que for necessário para evitar o conflito, até mesmo atacar alguém. Na minha visão, o Thors ataca metade do grupo do Ashlat como uma forma de intimidação, para que a negociação ficasse mais fácil. E essa é uma atitude muito interessante, porque ela reflete diretamente na nossa realidade. A verdade é que a paz que existe no nosso mundo é quase que 100% baseada em intimidação. É por isso que os países que mais são capazes de falar algo são aqueles com a boa e velha ferramenta do diálogo. Agora, se tem algo que é importante pensar sobre a visão do Thors, é que mesmo que o Thorfinn ou eu mesmo não concorde tanto com ele, a sua energia e capacidade de proteger aqueles que ele ama é inegável. E aqui vai uma pergunta: mesmo que você seja completamente contra a violência, você aceitaria levar aqueles 100 socos todos os dias? Será que permitir que alguém chegue na sua casa, roube sua liberdade e machuque quem você ama é a coisa certa a se fazer? Agora, sem dúvida é aqui que entra o pensamento do Thorfinn, que na minha visão funciona como um complemento barra crítica daquilo que o Thors pensa. Mas assim, eu vou usar como base o anime, até porque a segunda temporada terminou não faz muito tempo, e eu acredito que esse seja o melhor ponto em comum para que todo mundo assistindo o vídeo consiga me compreender. Então, tendo como base que a última coisa que aconteceu com ele foi sair da fazenda e reencontrar sua família, a visão de paz do Thorfinn está muito ligada à ideia de construção. E isso fica bem claro no seu diálogo com o Canute. Cara, eu não vou mentir. Eu acho que essa cena é incrível. De certa forma, esse combate entre essas duas principais figuras do anime me lembra muito uma cena de Kung Fu Panda. Porque
querendo ou não, essa é uma luta de ideologias. É interessante porque ninguém está completamente correto. Ambos possuem seus pontos fortes e fracos, mas acima de tudo isso, a parte mais interessante de todas é como o Thorfinn é capaz de negar a violência. Se você tentar me atacar, eu vou fugir. Eu ainda fico impressionado com essa resolução de um conflito tão intenso. Mas assim, sendo bem honesto, mesmo agora, eu ainda não sou capaz de entender completamente o que o Thorfinn estava querendo dizer. Na real, eu acho que é quase impossível entender exatamente a perspectiva desses personagens. Afinal, o que aconteceu ali só possui um sentido completo dentro daquele universo. No nosso mundo, não existe uma Vinlândia onde todos aqueles que são oprimidos podem ter uma nova oportunidade. Agora, se tem algo muito importante sobre esse conflito entre o Canute e o Thorfinn, é uma bela demonstração de como lidar com a polarização política. Agora, para falar sobre isso, todos nós precisamos estar no mesmo barco sobre o significado de polarização. E assim, você provavelmente já ouviu essa palavra, porque ela ficou meio famosa e eu sei lá porquê, né? Ou talvez saiba um pouco do que ela significa. Mas, para resumir, polarização está ligado a uma diferença extrema de ideias, com um foco em extremas. E ela é incrivelmente prejudicial para o diálogo. Mas assim, eu não tô falando que a gente tem que conversar com pessoas preconceituosas e ou fascistas. Mas dentro dos limites morais e democráticos, é importante ouvir e tentar compreender ideias diferentes. Sempre lembrando que preconceito, racismo e opressão não são opiniões e devem sempre ser combatidos. Monark. Mas talvez ainda mais importante do que tudo isso é compreender que toda opinião sobre como melhorar nossa sociedade é e sempre vai ser uma opinião política, e negar isso só impede qualquer tipo de diálogo, o que causa ainda mais polarização. Ok, eu realmente queria falar sobre Vinland Saga, até porque é sem dúvida um dos melhores animes que eu já assisti, e de certa forma o que eu falei aqui acaba sendo quase nada em comparação a todos os temas que estão dentro desse anime. Tão incrível. Então, quem sabe no futuro eu não faço outros vídeos sobre Vinland Saga. Mas assim, se tem uma conclusão que eu consigo tirar de tudo isso que eu falei, é que a obra é capaz de entregar diferentes visões filosóficas sobre a paz com maestria. E mesmo eu não tendo citado todos eles aqui, claramente vários personagens demonstram sua visão sobre a paz e, consequentemente, sobre a guerra. Mas, ainda além de todas essas perspectivas, existe sem a menor das dúvidas uma capacidade incrível de entregar algo que as obras ocidentais raramente conseguem, que é uma visão de pacifismo sem submissão. Afinal, aqui no Ocidente, o pacifismo está quase sempre vinculado ao martírio, ao sacrifício e à submissão. E Vinland Saga evita cair nesse clichê. Talvez pelo Yukimura ser japonês e essa ser uma obra japonesa, mas ainda assim fica bem claro que ele entende que o pacifismo não é baseado em aceitar injustiças, mas sim em estar sempre buscando a paz. Ok.